Olá, meus queridos, minhas queridas. Nosso fraterno abraço a cada um e a cada uma de vocês. Nosso desejo de que todos estejam bem, em paz, cada um ao seu modo, cuidando das suas tarefas, dos seus compromissos, e que as bênçãos do Criador possam fazer presença na vida de cada um de vocês, de acordo, obviamente, com aquilo que seja necessário para todos nós e de forma individual, né? Então, dando continuidade aos nossos encontros semanais com a obra Palavras de Vida Eterna, hoje nós ficamos com a responsabilidade de falar sobre o capítulo de número 144, exemplificar. O texto evangélico está em Lucas, capítulo 7, versículo 22. Respondendo então, disse-lhes Jesus: Ide e anunciai. Vejamos o que Emmanuel nos apresenta sobre essa passagem. Através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Ou seja, a prioridade humana é exaltar aquilo, tornar alto, levantar, elevar aquilo que diz respeito à inteligência. Uma inteligência que está sendo orientada e que é valorizada, essa inteligência mais voltada no sentido egoísta. É uma inteligência para eu desenvolver somente a mim em detrimento do outro, ou me desenvolver mais para ser superior ao outro, para sempre superar o outro, para ser melhor que o outro. E esse não é o melhor caminho, e cada vez mais as sociedades passam a perceber e precisamos, na verdade, de modo urgente, estabelecer novos parâmetros de avaliação no sentido do desenvolvimento da nossa inteligência, que ela não seja uma inteligência voltada no sentido egoístico, mas uma inteligência que ela seja compreendida no âmbito muito maior da nossa existência. Uma inteligência que ela venha compartilhar com todos os demais, uma inteligência que venha ser desenvolvida no sentido de construir, de produzir, de transformar tudo aquilo que chega às nossas mãos no sentido de que a coletividade possa fazer usufruto daquilo, e não algo egoístico em que eu venha desenvolver o meu intelecto com o único objetivo, como falamos há pouco, de me sobrepor e de me tornar melhor que o meu semelhante. Em toda parte, repontam obras santuárias, solicitando moderação e corrigenda para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Isso é o que a gente percebe, né? Lamentavelmente, uma quantidade ínfima de pessoas em relação ao todo da humanidade encarnada detém o poder sobre as riquezas, detém o poder sobre as tecnologias, detém o poder sobre tudo aquilo que tem impacto na nossa vida. E o que está sendo transmitido, compartilhado conosco? Tudo aquilo que é de interesse dessas mesmas pessoas que detêm esse poder, que as coisas caminhem na direção para que elas continuem com o poder, para que elas continuem enriquecendo, para que essas pessoas continuem amealhando mais recursos e armazenando isso e construindo verdadeiros palacetes, mas não se preocupando em absolutamente em nada com a vivência do outro,
o outro que resolva o seu problema, o outro que se vire para conquistar o que eu estou conquistando. Essa é a realidade da inteligência egoísta, de uma inteligência que não pensa no coletivo, mas simplesmente em tirar sempre vantagem daquilo que está sendo construído ou produzido. Então, hoje, nós presenciamos uma live com o nosso amigo Jean, em que ele fala exatamente dessa relação da doutrina espírita com a educação infantil, com a educação, a importância da educação na vida das crianças, já agora, desde cedo, para que a gente transforme essa realidade e que essas crianças se tornem pessoas, adultos, que compreendam as necessidades da coletividade e não algo único, exclusivo para si, é algo único, exclusivo para que para que essas crianças se deem continuidade e se perpetuem, e que perpetuem esse egoísmo que ora graça à humanidade. Então é importante essa educação caminhar nesse sentido, para que elas se tornem seres humanos, homens e mulheres de bem, que pensem no coletivo, que pensem no todo, e não apenas em si mesmos. Entretanto, porque o raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, quanto vazio e por vezes ruinoso, prejudicial mesmo, muito nocivo, de semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. É o que nós havíamos falado há pouco das belas e grandes construções que são produzidas para atender uma demanda específica da sociedade, né? Então, constroem prédios suntuosos para receber nada mais, nada menos do que pessoas suntuosas, economicamente falando, né? Ou em termos de poder, falando em termos de poder. Aproxime-se um mendigo de uma região como essa, que logo são excluídos dali, são convidados a se retirar de imediato. Então, enquanto se tem construções, prédios, obras, coisas suntuosas, nós temos a suntuosidade da miséria, a suntuosidade da fome, coisas absurdas que pessoas que não têm a necessidade, melhor dizendo, pessoas que têm inúmeras necessidades e que a gente não está se preocupando com elas, que a gente não está dando atenção para elas, e que nós queremos mais e mais e mais construir impérios, construir riquezas, mas sem compartilhar isso com a grande maioria das pessoas que nós percebemos que vivem e que passam por inúmeras dificuldades no campo da matéria. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Tal qual os prédios suntuosos, também essas máquinas, que são máquinas maravilhosas, belas, suntuosas realmente, mas que elas servem exclusivamente para alimentar a luxúria humana, né? Para servir de instrumento da luxúria humana em grande parte, né? Infelizmente, essa é a realidade nossa enquanto humanidade, porque não conseguimos enxergar a miséria graça à miséria que está aos nossos olhos, mas ainda assim fazemos todo o esforço para não enxergá-la. E quando tem um ou outro que o faz, essas pessoas são
defenestradas, são menosprezadas, são agredidas mesmo, né? Se não fisicamente, mas verbalmente. Então, essa é uma realidade triste, sofrida, uma realidade doentia da humanidade, que precisa ser transformada. E nós precisamos ser, cada um de nós, ser esses instrumentos. Cada um de nós precisamos ser cumprir com aquele nosso papel. Eu, por exemplo, na condição de pai, que eu oriente as minhas filhas no sentido de que elas desenvolvam-se o seu intelecto, mas pensando no coletivo. Desenvolvam a sua inteligência, mas pensando que essa inteligência desenvolvida vai atender a inúmeras pessoas. E não uma inteligência egoísta que vai fazer com que elas cresçam, ganhem, vou utilizar aqui melhor a palavra, ganhem muitos recursos em prol de si mesmas, ou apenas dos seus. Porque não é isso que nós devemos orientar todas as nossas crianças, os nossos jovens. Não é isso que nós precisamos para a nossa sociedade. Nossa sociedade já vive doente de tudo isso, de todas essas atitudes que são extremamente nocivas à coletividade. Belo o espetáculo da fonte luminosa por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. O chafariz ele fornece a água. E ali, claro que tem aquela beleza, as luzes, tudo aquilo chama a atenção da gente. Mas o que é o fundamental? A água ou essas luzes que apenas embelezam um determinado espaço? A beleza não é algo ruim, obviamente, mas é essencial o que está sendo necessário, o que de fato é essencial na vida da gente. O que nós precisamos buscar para ser útil na transformação da humanidade? O que nós precisamos fazer para que a gente contribua um pouquinho que seja, para essa transformação da humanidade? A experiência terrestre, na atualidade, não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Então, nós não desconhecemos isso, nós reconhecemos e sabemos da necessidade disso, mas falta a ação. Não é apenas o ato de reconhecer a necessidade dessa modificação, dessa transformação da nossa sociedade. Não é só o conhecimento, tem que ter a execução disso. Disse Jesus em várias ocasiões aos seus seguidores: ide e pregai. Nada justo, assim, reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram, nada justo, assim, reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito, onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância. Iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Foi isso que Jesus fez. A tarefa de nos educar enquanto espíritos imortais. Essa é a educação que nós precisamos passar em primeiro plano para os nossos filhos, para aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Onde quer que seja o ambiente, seja como
um educador, seja como um pai, uma mãe, um tio, um amigo, seja nas casas espíritas, na educação infantil, infanto-juvenil, seja nos templos religiosos de um modo geral, a gente precisa ensinar os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos jovens, para essa educação do espírito. Porque à medida que eles se tornem seres mais corretos e mais justos, tudo mais acompanha. O egoísmo, ele se dilacera. O egoísmo vai desaparecendo aos poucos. E aí a coletividade vai tomando força. A realização do bem vai tomando força. E o verdadeiro homem de bem vai se apresentando a todos e em todos os lugares. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.